Olá, muito boa noite a todos. Me chamo Ricardo Teixeira e nós estamos aqui para fazer o estudo de hoje, né? Vou trazer uma página do livro Ânimo, de Lorival Lopes, para harmonizar os nossos pensamentos. Vamos para a lição. Vamos lá. A lição é não culpar os outros. A ninguém culpes pelo que te acontece, porque tudo de ti depende. Se te frustraste, é porque não te preparaste. Se esperava demais, não poderias ser bem-sucedido. Se confiaste em demasia, pusestes pesada carga em ombros frágeis. Se as companhias são desagradáveis, é que as atrás. Se não tens trabalho pretendido, não te esforçaste o bastante. Se és infeliz em casa, não amaste o suficiente. Se tudo está embaraçado, é porque embaraçaste as tuas ideias. Não culpes o mundo, se o construtor das tuas circunstâncias, se o construtor das tuas circunstâncias, porque dependem do que és. Reflete, ama e segue em frente sempre. O grande redemoinho na superfície das águas nasce de pequenina pedra que cai. E assim, após essa página que nos faz colocar para pensar, nos coloquemos agora em momento de oração. Convido a todos para que possamos unir os nossos pensamentos, sentimentos e que nós possamos elevá-los à espiritualidade amiga. Imaginando em nossa tela mental a figura doce e serena de Jesus. Divino Irmão, louvamos a Ti e agradecemos essa oportunidade, pedindo permissão para iniciarmos essas reflexões na certeza do porvir, na certeza do amparo, mas acima de tudo, Jesus, na certeza do Teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, como nós falamos aqui, né? Nós vamos estar fazendo o estudo de hoje, nesse dia tão especial, né? Dia 14 de maio de 2015, 2023, onde estou com 2015, 14 de maio de 2023, e olha o tema: Mãe, Criação e Missão Divina. Primeiramente, quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns para todas as mamães, Feliz Dia das Mães para todas, e venho trazer aqui algumas reflexões, né? Ser mãe. E é uma oportunidade nós podermos falar sobre isso, porque eu já começo o estudo trazendo uma experiência pessoal. Se me permitem, pedir licença aqui para dividir uma experiência pessoal. Eu tenho uma filha que não tem mãe, né? A minha filha, Mariana, na certidão de nascimento dela, ela só tem o meu nome, Ricardo. Mas como pode isso, Ricardo? Eu a adotei e nesse processo de adoção não tinha a figura da mulher, mas sim, ela teve mãe, ela tem mãe, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso com você, essa questão da maternidade, né? A maternidade, esse convite que eu quero trazer para vocês. Como nós falamos de maternidade, nós pensamos em mãe, na figura feminina, nós pensamos na no modelo até biológico, né? Eu quero trazer aqui o símbolo do útero, porque o espírito, quando ele reencarna, a gente pode dizer, né, que ele passa por dois processos pelo útero, né, simbólico, né? Tem aquele processo do útero biológico, né, e que ele tem aquele afeto, aquele crescimento biológico num corpo dentro de um útero que promove a proteção, mas depois que existe esse parto, né? Depois que esse parto acontece, esse bebê, que é um espírito ainda, no momento ainda de cuidado, ainda assim ele passa por um segundo útero, né? Que é essa proteção não só materna quanto paterna, ou
de quem que esteja criando esse espírito, para ele, quem sabe depois de um tempo, depois de proteção, ele passar por um segundo parto, que é justamente a o retorno desse espírito para a sociedade. Porque nós sabemos que desde a infância até a adolescência, o espírito, aquele homem velho, nós somos o que fomos, ele está temporariamente ali estacionado para receber novas percepções. E vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. E quando ele chega na adolescência, no início da idade adulta, aí sim ele volta para o mundo, né? Ele está adormecido, relativamente dizendo, e ele volta para o mundo num segundo parto, né? Nesse processo de desabrochar da sua consciência. E aí eu quero trazer essa reflexão, né? Quem é minha mãe? Né? A gente vive hoje numa sociedade que a gente precisa questionar um pouco isso. Nós temos famílias de mãe e mãe, mãe e pai, ou só mãe, ou pai e pai. Então eu queria trazer esse símbolo para vocês da maternagem, né? Esse processo de cuidado. A maternagem é um termo trazido da psicologia, é um processo de cuidado daquele ser que precisa desse amparo, desse direcionamento. E aí eu digo que a divina providência, né, através da pedagogia de Jesus, através dos espíritos abnegados do nosso planeta, nesse momento que nós vivemos um momento ainda prova de expiações, estamos, graças a Deus, construindo, sim, um momento de regeneração, mas esse momento que ainda é muito especial, é um momento que todos nós ainda somos crianças do ponto de vista espirituais, do ponto de vista moral, quer dizer, esse aprendizado, é, vem aí a espiritualidade superior, né, com a permissão de Deus e com o governo de Jesus, e cria esse processo chamado família, a família encarnada, né? Que coisa mais bonita. Porque pensam bem, como é que eu, pai ou mãe, e aí eu quero estender esse papel, estamos aqui falando das mães, mas, acima de tudo, essa missão divina que é a maternidade, que pode ser muito bem desempenhada por um pai, por que não? Eu me senti assim com a minha filha, né? Hoje, graças a Deus, tem minha esposa, que ela até brinca, fala assim, eu sou cria da, da tia Fernanda, né? Quer dizer, ela nem chama ela de mãe, né? Mas com certeza ali a mãe dela, o papel da mãe dela, dessa maternagem, maternidade, também é da minha esposa hoje, mas de mães biológicas ou de pais biológicos, ou de repente dois, dois espíritos masculinos que resolveram ter uma família, por que não a maternagem, a maternidade não possa ser feito por eles também, né? Com a minha filha, quando tinha aquelas festinhas da escola, né, de comemoração, a mãe que ia era eu, por que não? Eu sempre falei para ela, eu sou seu pai e sua mãe, né? Até porque são papéis diferentes, né? A gente percebe sim que a gente percebe que essa maternidade é esse agasalho, essa proteção que é simbolizada pelo útero, né? Ser mãe invoca em nós a maternidade. A gente não pode esquecer isso. Mas o espírito não tem sexo. Eu posso vir hoje mulher, eu posso vir amanhã homem, eu posso vir amanhã homoafetivo, por que não? Até para tentar quebrar esses preconceitos da sociedade, né? Até porque para quebrar esses paradigmas que nós nos encontramos, sim, a, a mulher, a mãe, né, ela tem um papel divino nesse processo, né? Mas a gente precisa ampliar nossa mente, que está muito além do biológico. Eu não poderia nem dizer para vocês aqui que ser mãe é apenas a geração de um filho no colo uterino, e aquelas mães que geram os filhos no coração através da adoção. E eu vou mais além, desculpa ser prolixo, e aqueles pais
pais e pais que fazem o mesmo papel, aqueles avós e avós que têm muitas das vezes esse papel materno. Então a gente precisa ampliar essa mente, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe? Então eu trago para vocês essa visão, né, do biológico e do afetivo, né? Nesse processo, onde eu, mãe, eu, pai, recebo um espírito que nós não podemos esquecer que esse espírito já é um viajor da eternidade. Quem é aquele bebê que eu estou recebendo, aquela criança que está entrando nesse seio familiar? Ele já é um espírito milenar, de muitas e muitas encarnações. A gente comete um erro de achar que, não, aquele espírito está sendo criado naquele momento da unicidade da existência. Eu digo erro para nós aqui, espíritas, né? Porque às vezes, mesmo sendo espírita, a gente esquece disso, né? A gente esquece das tendências. A gente pode perceber que a gente tem uma criança, por exemplo, gosto muito de usar esse exemplo, uma criança, por exemplo, que tira uma flor no jardim, né? A gente pode perceber uma criança tirando a flor no jardim por amor. Dia das Mães, ela foi no jardim, tirou a flor, né? As mães hoje estão recebendo flores, né? Pegar uma flor, que ato de coisa linda, ato de amor. Por amor, eu tiro uma flor do jardim e estou oferecendo um bem precioso para minha mãe, né? Quem não gosta de receber flores, né? É muito bonito isso, né? Nos surpreende. Mas também eu posso tirar essa mesma flor, nesse caso que eu dei exemplo para vocês, foi através do amor. Mas eu posso tirar essa flor para querer descobrir o cheiro, descobrir a textura das pétalas, do caule, observar como é que a flor funciona, as diferenças de cores que tem, de cheiros, de aromas. Isso aí é um aspecto científico, né? Pode ter muito a ver que esse espírito ali, ele tenha um aspecto científico bem aflorado. Da mesma forma, tem aquelas crianças que ganham brinquedos de presente, que é desmontar todos eles, né? Olha aí, de repente, grandes engenheiros. Tem crianças que tiram a flor no jardim por maldade, pelo simples fato de matar a planta. Então a gente percebe as tendências, né? E aí eu pergunto, e eu, que estou na posição de educador, como é que eu posso receber um espírito, um filho de Deus, se eu ainda estou no mundo de provas e expiações, sou falho, que eu tenho minhas vicissitudes, meu egoísmo, minha vaidade, meu orgulho e todas as outras dificuldades? Como é que eu posso ter essa missão? Aí que é o bingo, aí que é o pulo da história, né? O pulo do gato, vamos chamar assim. Deus permite isso para que nós possamos fazer o meu melhor. Estávamos hoje, agora há pouco, no Dia das Mães, conversando sobre ser mãe, e aí uma das mães que estavam aqui falou sobre isso. Eu sou a melhor mãe que eu posso ser. E é isso. Nós podemos ser as melhores mães que nós podemos ser. Fizemos o nosso melhor. E isso é muito bonito, porque por amor a gente faz o nosso melhor, a gente se reinventa, a gente reescreve os nossos limites para poder, por amor, dar o melhor, né? A psicologia fala sobre isso, né? Ela diz, por exemplo, que, inclusive, se eu não me engano, Jung fala sobre isso. Jung escreveu vários livros, livros profundos, mas quase não escreveu livros de criança, da infância, e perguntaram para ele por que não. E ele fala que criança não tem problema, quem tem problema são os pais das crianças, a mãe e o pai, que elas que trazem as suas dificuldades, suas frustrações, ela que traz esse trauma para as crianças. Então, olha a nossa responsabilidade. Aquele espírito que vem, ele vem com o véu do esquecimento, que isso é uma bênção, né? Mas esse assunto para um outro dia. Ele vem com o véu do esquecimento para justamente permitir uma nova percepção. Aí quer dizer, quando o homem velho volta, quando ele realmente toma conta, fica senhor de si na adolescência, no início da fase adulta, mais precisamente lá perto dos 14 anos,
ele tem a percepção do seu passado e a nova percepção aqui para ele poder escolher. Olha que interessante essa missão. E aí, se eu jogo, eu como educador ou educadora, como mãe, nesse processo de maternidade, se eu jogo traumas, frustrações para ele, para esse espírito, né, eu vou estar comprometendo, né? Muitas dificuldades que nós carregamos hoje, muito tem a ver com os traumas, com as frustrações dos nossos pais. Os consultórios de terapia, né, onde se faz terapia, muitos estão ali para justamente fazer com que nós possamos perdoar os nossos pais e nossas mães, né? Então, fica aí esse convite sempre para que a gente não possa esquecer disso, né? Então, eu recebo esse espírito, então, de certa forma, eu dou o melhor de mim, né? Esse espírito chega carregando as suas tendências negativas e também as positivas, né? E aí eu tenho a oportunidade de aplicar para esse espírito tendências saudáveis, novos valores, esses 7 primeiros anos, depois dos 7 próximos anos, através da busca da reforma íntima, né? Nada mais do que o exemplo, né? O esforço, o, o, de querer se tornar uma pessoa melhor, e não precisa muito não, né? Não precisa ser um grande educador, é só ser feliz, é só buscar felicidade, é só, na verdade, buscar se reformar. Não tem melhor exemplo para um espírito receber um processo educativo do que perceber uma congruência nas suas atitudes. Não é só falar para não fazer, é também não fazer, né? Eu me lembro uma passagem de Gandhi, que uma mãe foi levar um filho para procurar o Gandhi, Mahatma Gandhi, né, lá na Índia, e ela falou assim pro Gandhi, Bapu, ele tinha esse apelido lá, você pode, por favor, dizer para o meu filho para ele não comer açúcar? Aí Gandhi falou assim para essa mãe, volte semana que vem que eu falo para ele. E assim ela fez. Ela esperou uma semana, voltou na semana seguinte, Gandhi olhou para aquela criança, né, no mesmo nível, né? Ele, ele esteve no nivelamento, né? Sentou próximo a ela para olhá-la de igual para igual e falou assim para a criança: não coma açúcar. Aquela mãe ficou intrigada e perguntou para ele: mas Bapo, por que você não falou isso na semana passada? Aí disse para ela: mas para eu falar isso para o seu filho, que ele não poderia comer açúcar, eu tive que ficar uma semana sem comer açúcar e sentir os benefícios, para poder justamente poder falar isso para ele. Então, o que eu quero dizer com essa questão, não tem melhor processo educativo do que aquele através do exemplo, né? Quando eu me esforço para me tornar uma pessoa melhor, de coração, sem hipocrisia, aceitando os meus limites, não me culpando do meu passado, enfim, sem carregar trauma, aquilo que eu não pude fazer, sem passar para frente as minhas frustrações. Quando eu faço isso, eu estou promovendo para o meu filho uma possibilidade de construção de personalidade. Um, Ele pode se tornar um adulto jovial, extrovertido, confiante, mas quando eu não faço isso, quando eu sou hipócrita, quando eu julgo, e aí vem uma reflexão muito importante, né? A gente precisa cada vez mais julgar menos e acolher mais. Quando eu faço isso, quando eu trago muito julgamento, muito apontamento, muita busca de idealização, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre idealização, quando a gente faz isso, o que a gente está passando para os nossos filhos? Que maternidade é essa que era para ser a maternidade da segurança, do acolhimento? O que eu passo para ele, né? Eu estou criando espíritos conflitados, depressivos, inseguros, né? E se vocês pararem para perceber,
A gente está num momento muito ímpar na nossa sociedade, né? As questões do sentimento, elas estão muito em evidência agora. Sempre tiveram, mas agora mais do que nunca, por causa do advento da tecnologia, por causa do momento tecnológico que a sociedade chegou. Hoje acontece um evento, por exemplo, no Japão, nós sabemos no mesmo segundo, no mesmo minuto, né? Aconteceu alguma coisa lá. Esse processo tecnológico que o planeta tem, né? Ele faz com que a gente saiba quase que imediatamente, né? A gente acompanha eventos, vamos dizer assim, de grande porte, praticamente ao vivo. Eventos bons, eventos ruins, né? Então, isso traz para a gente ansiedade, né? Antigamente, nós, quando queríamos nos comunicarmos, queríamos fazer uma comunicação com algum amor distante, nós escrevíamos cartas. Alguém lembra do processo da carta? Né? A gente escrevia uma carta no papel, botava um selo, botava nos correios, levava dias para chegar no destino. Ficávamos, sim, com uma ansiedade positiva na época, aquela ansiedade de esperar o retorno. Quando nós fazíamos viagens, por exemplo, nós mandávamos o tal do cartão postal de onde nós estávamos para nossa família, para que ela pudesse acompanhar a foto do local, que era o cartão postal, era um lado um local para texto e o outro uma foto turística da região. Mandávamos um cartão postal para os nossos amores, para que eles pudessem torcer pela gente, acompanhar. É, Até a questão do próprio telefone, antigamente, né? O telefone já existe há muito tempo, né? Mas não era um artigo de fácil acesso, tinha o tal dos orelhões, né? Até hoje tem aqui um ou outro, não sei nem se funciona mais, mas aquele telefone público que você ia com uma fichinha, depois foi passar a ser cartão, onde você podia fazer, então você tinha que entrar numa fila para esperar para poder fazer ligação, né? Hoje em dia, por causa da tecnologia, que é muito bom a tecnologia, você tem as redes sociais, os mensageiros, né? Que você manda uma mensagem, no mesmo segundo você já tem a resposta, e a gente cria processo de ansiedade. Eu mando uma mensagem para alguém, aquela pessoa não recebe, não dá os 2 tiques, vamos dizer assim, e a gente fica ansioso. E se dá os 2 tiques e não fica azul, mais ansioso ainda. Pô, aquela pessoa recebeu a mensagem, não pôde ver, não quis ver, não pôde ver minha mensagem. Se acontecer alguma coisa, por que eu estou falando sobre isso? Porque é o processo que nós estamos vivendo hoje, que não é errado, tá? É só uma questão de a gente ressignificar os nossos sentimentos. Nós precisamos, de fato, enquanto sociedade, saber lidar com as nossas ansiedades, nossas tristezas, que fazem parte desse nosso momento. E o que você vê com o nosso tema de hoje? Sim, a maternidade ajuda, né? Uma maternidade que passa confiança, como nós falamos aqui, a gente cria pessoas mais seguras. Mas tem uma questão que a gente precisa observar, né? Que eu falei, é a questão do ideal e do real, né? A gente, vamos dizer assim, a gente cria ideais, idealizações para nossas relações, todas elas, inclusive os nossos filhos, né? A gente pensa como é que seria o filho ideal, né? Como é que seria o marido ideal, a esposa ideal, o companheiro ideal, a companheira ideal, o vizinho ideal, o palestrante ideal, o centro espírita ideal, a religião ideal, o trabalho ideal, o amigo ideal, o irmão ideal. Isso é inconsciente nosso, a gente começa a traçar uma linha do que é o ideal, a gente bota a linha lá em cima, de como eu deveria ser o meu ideal, né? E aí a gente começa a olhar para as relações e cobrar tudo aquilo que está faltando. Por exemplo, vamos imaginar que na minha relação eu quisesse ser um médico, né? E eu não pude ser por algum motivo qualquer, seja pela minha criação, ou pela minha limitação, ou intelectual, ou de tempo, ou financeira, material, enfim, não fui. E por algum motivo qualquer, eu me esforcei durante a minha vida e não tem mais essas limitações, pelo menos as materiais, por exemplo. Eu posso promover para o meu filho, para minha filha, de repente, poder ter um bom ensino. E aí eu começo a passar o meu desejo, aquilo que eu não pude viver, eu quero que meu filho viva. Eu quero que meu filho seja médico também, ou minha filha seja uma médica.
E aí eu fico passando essa idealização para eles, né? Só que cada um, ninguém é ideal. Ideal, existe um ideal, Jesus, nosso modelo e guia. Se nós temos um ideal a seguir, eu sou o caminho, verdade e a vida, assim que ele falava. Ele fala, né? Então é Jesus. Esse é o nosso ideal, nossa meta. Se nós queremos ver o que está faltando, Jesus. A gente faz isso com as pessoas à nossa volta. E aí a gente começa a criticar, a gente começa a cobrar, acima de tudo, a diferença. Cada um tem um real, ó. Estamos aqui, ó. Esse real, esse real é a realidade de cada um. Nós somos um espírito sem evolução. Se nós estamos num plano de provas e expiações, se nós fôssemos espíritos superiores, nós estaríamos aqui, quase perto do ideal, né? Mas nós não somos. Não vamos nos enganar. A doutrina espírita ela vem e resolve isso para a gente. Nós estamos aqui embaixo. Já andamos muito, parece que é pouco, não, mas andamos muito. Chegamos até aqui, mas ainda falta muito. E aí a gente começa a cobrar, a gente começa a se culpar. A gente se culpa aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente não conseguiu, das nossas dificuldades, limitações. A gente não nos perdoa. Aí vem Jesus, há mais de 2000 anos atrás, e fala: ama o próximo como a si mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso amar meu próximo se eu sei me amar? Como é que eu posso perdoar o próximo se eu não sei me perdoar? Como é que eu posso ser caridoso com o meu próximo? Que a gente sabe que fora da caridade não há salvação, se eu não sou caridoso comigo. Se eu não sei como fazer, como é que eu vou fazer? Eu tenho que aprender a fazer comigo primeiro, né? Então, novamente, a gente idealiza nossas relações, né? Muitos papais e mamães fazem isso com seus filhos, né? É o aluno nota 10. Eu sempre fico me questionando, e se eu recebesse um espírito superior, como é que eu reagiria? E se eu fosse pai de um Francisco de Assis, né, de uma Madre Teresa? Porque eles vieram em famílias que muitas das vezes os pais não os compreendiam. Francisco de Assis, por exemplo, foi um ótimo exemplo disso. Será que eu estaria pronto para receber um espírito superior na minha família? Né? Será que eu estaria pronto para respeitar o desejo real dele? Que muitas das vezes é uma superioridade moral acima da minha? Né? Será que eu estou pronto para acolher, né, com maternagem esse espírito? Será que eu vou ser, na verdade, um facilitador para que ele possa desempenhar a sua encarnação? Ou vou dificultar a sua vida, né? Tentando forçar o meu ponto de vista? Então é essa reflexão que nós queremos no dia de hoje deixarmos aqui. Não só a reflexão da questão da maternidade, né, que ela está muito além. Claro que a mãe, a mulher, ela é o símbolo da maternidade. Não vim aqui mudar isso. Eu só quero, na verdade, abrir um pouco o coração de vocês para os outros. Porque quando a gente fala, a gente foca muito na questão, a gente limita, né, dizendo que maternidade é a mãe. Como é que a gente faz com os filhos que não têm mãe? Né? Eu vim trazer esse exemplo vivo para vocês. Existe. Eu passei dificuldade uma vez, a minha filha, quando ela foi tirar o CPF dela, nós fomos na agência dos Correios para tirar o CPF dela, a moça perguntou lá, nome do pai, botar meu nome completo lá, Ricardo, nome da mãe, não tem. Aí a moça falou assim, como assim não tem nome da mãe? Não, não tem. Certidão dela tá aqui, ó, é só o pai. Na verdade é o pai e a mãe, né? É o pai. Nós tivemos que ir na Receita Federal para provar isso. Não pude tirar, né? Então, eu venho aqui ampliar, né, um pouco esse acolhimento, essa percepção de que, na verdade, esse útero, né, ele pode ser desempenhado não só do ponto de vista biológico, né? Interessante quando a gente fala da adoção também, quando a gente fala da adoção, a gente fala da questão do filho biológico. Eu tenho 2 filhos biológicos também, tem aquele período da gestação, né? Mas na adoção, no processo da adoção também tem uma gestação. É um processo que leva um tempo, muitas das vezes, muito parecido com os 9 meses. É interessante isso. O da minha filha, se eu não me engano, foi 10 meses, 10 ou 11, agora não estou lembrado,
mas eu lembro que foi muito marcante, muito próximo de 9 meses, é essa espera, né, desse processo para ela realmente vir, para ela realmente estar aqui perto de mim, né. Hoje é uma menina linda de 18 anos, né, graças a Deus muito bem resolvida, muito confiante. Nós passamos poucas e boas, não posso dizer para vocês que não foi fácil, mas sim, é possível sim a gente estar, vencendo esse processo, né. E outra questão que eu trago para vocês é justamente essa busca de não idealizar, de valorizar o real de cada um. Valorize o real, valorize o seu filho como ele é, incentive ele, a ela, ao seu filho ou à sua filha, a vencer suas dificuldades, não para chegar no ideal, porque não vai chegar, ninguém vai chegar nessa encarnação no ideal, mas que ela possa conquistar novos limites de realidade. Valorize essa quebra de marca dos limites do seu filho ou da sua filha. Nada mais bonito do que isso. Se ela tem uma dificuldade, ou se ele tem uma dificuldade, incentive-o, acolha-o, não o julgue, mas acolha-o, esteja do lado dele ou dela e incentive-o a se superar. Porque isso acontece com a gente também, de certa forma, para que a gente possa entregar nesse segundo processo de, de gestação, a gestação da criação, quando a gente vai para o ninho vazio, ou seja, quando o filho ou a filha vai conquistar uma nova família, vai voltar para a sociedade como um ser, um ser político, mas político no sentido não partidário, mas um ser político de opinião, que vai poder influenciar a sociedade com as suas opiniões também, com as suas atitudes, com os seus pensamentos e sentimentos, uma pessoa independente não só financeiramente, mas psicologicamente, ou seja, um novo parto. Quando esse espírito chegar na sociedade independente, que ele possa chegar da melhor forma possível, mas também aceitando quem ele é, o que está longe do ideal. Eu conheço uma pessoa, que fala muito sobre isso, de ideal e real, é um psicólogo. E ele conta que ele tem um filho com paralisia cerebral. Contava, né? Isso já tem um tempo. Isso me marcou muito. E eles estavam comemorando justamente uma vitória daquele espírito que tinha paralisia cerebral. Ele conseguiu abrir uma porta. Ele, com 23 anos, acho que tinha 23 anos na época, conseguiu abrir uma porta. O que para a gente parece ser uma coisa óbvia, tão simples, só abrir uma porta, para ele era um limite. Para toda a família era um limite, porque ele não podia ficar sozinho em nenhum lugar, se a porta fechasse, ele não conseguiria sair. Na hora que ele consegue abrir a porta, abre-se um leque de opções. Né? Então todos estavam comemorando a conquista da realidade daquele espírito. Então é essa mensagem, é esse convite que eu faço para os educadores, mamães, papais, professores, porque a gente desempenha esse processo da maternagem em vários lugares, né? Então eu faço esse convite para vocês, né? E aí eu quero deixar aqui uma reflexão, né? Deixa eu separar aqui para vocês verem. Tá aqui. Aqui a reflexão. A maternidade humana é mais do que um fenômeno biológico, tratando-se de uma experiência iluminativa e libertadora para a consciência, que descobre a necessidade de superação do egoísmo, de desenvolvimento dos valores morais mais expressivos, para que o amor se encarregue de dirimir dificuldades e estabelecer parâmetros de comportamentos sadios, sem os exageros do apego ou do ressentimento ou da transferência de amarguras e frustrações para os filhos, que se lhe tornam vítimas sem defesa. Isso está no livro Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles. Então, deixamos esse convite para vocês aqui, né? Agradecer a oportunidade desse momento de reflexão, esse momento muito bonito, Dia das Mães, é um momento família, onde todos nós valorizamos a família, sim, como um processo educativo da reforma íntima maravilhosa do espírito, porque é através da família
que nós encontramos as relações não só de amparo e de amor, mas também de reajuste, né? É lá na família que nós nos encontramos, que nós transformamos os nossos sentimentos, aprimoramos os nossos sentimentos, né? Então é essa mensagem que eu trago aqui para vocês, tá bom? Que vocês tenham ainda um feliz Dia das Mães, né? Ainda nós estamos ainda começando a nossa noite, então que vocês possam aproveitar os seus filhos, as suas mamães, né? Os seus papais, enfim, vamos valorizar esse momento que é a valorização da família, né? E a maternidade, que é justamente uma missão divina, né? Eu vou agora nesse momento me bateu aqui uma intuição. Deixa eu. Nem estava planejado, tá? Aí, um momentinho. Eu consigo, peraí. Achei. Eu quero aproveitar esse momento para que a gente queria deixar aqui um presente para todas as mamães, né? Eu vou cantar uma música. Vou cantar uma música em forma de capela, né? Pode ser que eu venha a desafinar, vocês me perdoem, mas acho que é uma forma de dividir, acho que o que eu posso deixar aqui de melhor é o meu sentimento, muito mais do que o que foi estudado, muito mais do que foi oferecido, que é muito bom, mas de mim, eu acho que o melhor que eu posso dividir é o meu amor com vocês. Então eu vou cantar aqui uma musiquinha, tá? Que é do Cancioneiro Espírita, tá na verdade é de César Tucci, que está no álbum Cancioneiro Espírita 3, tá? Vamos lá. Dizem que Deus quis dar ao mundo um modelo de amor que fosse sempre profundo na alegria ou na dor, que nada pedisse em troca, nem mesmo para perdoar. Foi pensando assim que o Pai Eterno fez surgir na terra um dia a primeira mãe de colo terno, fonte de toda a poesia. E hoje ao te ver, mãe querida, sei que é verdade então, pois me iluminas a vida na luz do teu coração, que nas noites de saudade chora rezando por mim. Agora que eu sei que em outras vidas nós vamos viver mais de uma vez, o meu consolo será merecer nascer seu filho outra vez. O meu consolo será merecer nascer seu filho outra vez. É isso. Uma boa noite a todos, uma ótima semana e muita paz. E nesse momento, vamos unir nossos corações, né? Fazer nossa prece final, unir nossos sentimentos, até elevar a espiritualidade amiga e dizer assim: amigos espirituais, divino irmão, nesse momento, um só sentimento prevalece em nossos corações. É o sentimento da gratidão. Obrigado por essa oportunidade, pela tecnologia que permite que nós possamos, mesmo distantes, nos unirmos fluidicamente e dessa forma eternizar não só as instruções, mas eternizar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos impressos
num vídeo, que ele possa ficar aqui e, quem sabe, acolher, instruir e motivar outros espíritos. Agradecemos a oportunidade dessa carta de amor que é o Evangelho de Jesus, que ele trouxe. Nossa, quanto conhecimento, quanta informação, como o Evangelho é profundo. E também agradecemos, Jesus, essa doutrina maravilhosa que veio não só para interpretar o teu Evangelho, mas que trouxesse o Consolador que tu prometeste para nós há mais de 2000 anos, onde essas informações na doutrina espírita colaboram com essa mensagem do cristianismo, mas, acima de tudo, alimenta não só a nossa fé, mas a nossa razão, a fé raciocinada. Obrigado pelas nossas vidas, pela oportunidade de podermos reencarnar, reencarnar e reencarnar quantas vezes foram necessárias, para que possamos, junto com outros amores dentro da família, com irmãos, com pais, principalmente com mães, né, celebrar nossa reforma íntima, que possamos voltar para o plano espiritual reformados, ainda longe do ideal, mas com passos importantes, passos firmes, passos em direção a Ti, Jesus. E quem sabe, através dos nossos exemplos, do nosso esforço, possamos contagiar ao nosso entorno, sendo um pingo de luz do Teu Evangelho e construindo uma sociedade melhor, mais justa. Jesus, nós sabemos que nós somos o que fomos. Ajuda-nos a ser o que devemos e a Ti entregamos nossas vidas. Salva-nos através do trabalho redentor. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.